Shalom! Como é bom estar aqui para falar sobre Páscoa com você. Páscoa é o presente de Deus para a humanidade. O plano perfeito, o presente perfeito para todos nós. E esse presente é tão perfeito e tão maravilhoso que nós precisamos entender tudo sobre este presente. Este presente nasceu no coração do Pai, porque está escrito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de ser anunciado, nasceu no coração do Pai. Nasceu um motivo deste nascimento, deste sonho, foi o amor dele por mim e por você. Mas o Senhor começa a anunciar a Páscoa desde Gênesis até Apocalipse. Eu vou provar isso para você. Em Gênesis capítulo 3, o Senhor anunciou a Páscoa quando, depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor em pessoa desceu, matou um animal e com a pele desse animal morto vestiu Adão e Eva, para que o animal foi morto, então teve derramamento de sangue. E essa veste já anunciava as vestes de salvação, a justiça de Cristo sobre nós. Este é o grande presente que já foi anunciado em Gênesis capítulo 3, anunciada a morte de Jesus, inclusive, não só na profecia que foi dada ali para Adão e Eva, dizendo que a serpente ela feriria o calcanhar, mas o descendente pisaria na cabeça da serpente, já anunciou ali a cruz também. Mas ao anunciar o amor de Deus de nos cobrir com as vestes de salvação. Só em Gênesis capítulo 3? Não. Em Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu a Abraão seu único filho, e Abraão, sem hesitar, foi até o Monte Moriá, subiu o Monte Moriá, deitou o seu filho no altar, até que o Senhor dos altos céus, ele deu um brado e disse, basta. E quando Abraão levanta os seus olhos, ele vê um cordeiro preso pelo chifre, e ali ele não viu só um animal, ele teve uma visão do cordeiro. Como eu posso dizer isto com segurança? Porque Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, Jesus disse, Abraão me viu, e ele viu o meu dia e se alegrou. Olha que revelação incrível, o que Jesus está falando. Olha, Abraão, quando ele levantou os olhos, ele não viu só o cordeiro animal, ele viu a mim, o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Eu falei vai tirar porque eu estou falando de Abraão, então eu estou me referindo ao futuro em relação a Abraão. Mas eu falei que Páscoa, antes de ir para a primeira Páscoa, porque em Gênesis nós temos a Páscoa anunciada, mas em Êxodo nós temos Deus estabelece como estatuto perpétuo a celebração da Páscoa. Mas antes da gente ir para Êxodo, eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 12, porque existe a primeira grande guerra, e a primeira grande guerra aconteceu na eternidade. Em Apocalipse capítulo 12 está escrito no versículo 7, então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Então, aqui nós temos uma grande revelação. Houve uma grande guerra no céu, na eternidade, que foi a revolta de Satanás, a rebelião de Satanás contra Deus. E essa foi a primeira grande guerra no céu, mas a segunda grande guerra
ela iria acontecer na cruz do Calvário e foi anunciado. Você viu também? Chegou salvação e veio a salvação. Então, num único capítulo, em poucos versículos, Deus mostrou, olha, porque o inimigo se rebelou e ele quis escravizar o homem, ele roubou o homem, eu vim para trazer resgate, eu vim para trazer salvação. Então, Apocalipse fala da Páscoa. Apocalipse capítulo 5, João, o apóstolo de Jesus, ele tem uma visão do Cordeiro que foi morto e agora vive. Que tremendo! Mas nós ainda, agora voltando para a Páscoa no Antigo Testamento, porque eu quero chegar no Novo Testamento e falar sobre tudo que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos em Êxodo capítulo 12, o povo está escravizado no Egito. E a Páscoa é a grande salvação, é a grande libertação. Mas o povo ainda não sabe. E Moisés chega para o povo trazendo uma mensagem de salvação. E durante 9 vezes tiveram pragas no Egito. E essas pragas eram para mostrar o que Jesus faria na cruz do Calvário. Não foi por etapas, foi de uma vez só. No Egito foi por etapas, porque cada praga que aconteceu foi simplesmente através da vida de Moisés e de Araão. Ali eles estavam enfraquecendo e derrotando os poderes principados do Egito, até a grande libertação. Mas quando nós chegamos em Êxodo capítulo 12, durante a 10ª praga, a orientação é totalmente diferente. Olha, a orientação é a seguinte: cada família fique em sua casa, coloque, mate cordeiro, coma da carne do cordeiro, aplique o sangue no umbral da porta e comam pão sem levedo, ervas amargas, e comam do cordeiro e estejam preparados em pé, com calçados com sandália nos pés, cajado na mão, lombos cingidos, porque haverá grande libertação. Isto é a nossa Páscoa. Em um só dia, o que eles tinham vivido em mais de 400 anos, escravidão, sofrimento, enfermidade, pobreza, tudo que eles tinham vivido sem nunca nada mudar, em um único dia tudo mudou. Em um único dia eles foram protegidos pelo sangue, eles foram libertos do Egito, eles saíram do Egito, eles foram restituídos financeiramente, eles foram curados fisicamente. Tudo isso em um único dia. Em um único dia, Jesus, na cruz do Calvário, ele nos resgatou do inferno, rasgou o edito de dívida, e com as ordenanças que eram contra nós, nos resgatou da maldição, ele nos libertou, nos restituiu, pelas suas pisaduras nós somos curados. Quantas coisas! Então, esta primeira Páscoa no Egito anuncia tudo o que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. E Deus disse: olha, eu quero vocês celebrando a Páscoa é estatuto perpétuo. Por quê? Porque eles tinham que preparar o coração, ter expectativa para o plano perfeito quando ele acontecesse e pudessem entender tudo o que Jesus fez. O povo obedeceu. A primeira Páscoa, então, foi no Egito. Então, eles obedeceram. Páscoa é celebrada por 7 dias. Então, em um único dia, tudo que eu falei ainda aconteceu mais. Porque eles, durante a Páscoa, eles passaram pelo meio do Mar Vermelho. Olha que milagre! A coluna de nuvem de fogo também veio para orientá-los, para protegê-los. Quantos milagres nessa estação de milagres que eu chamo Páscoa. Mas quando nós saímos de Êxodo, vivendo esse grande espetáculo e Deus dando orientação, continuem fazendo isso, porque assim como vocês comeram pão sem levedo, Jesus, quando ele vier e quando ele entregar a sua vida, ele vai tirar o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que fantástico! Mas nós encontramos esse mesmo povo, porque Josué celebrou a primeira Páscoa. Josué vai celebrar a segunda Páscoa. Em Números capítulo 9, está escrito que o povo já está no deserto e eles continuam obedecendo a Deus, celebrando a Páscoa.
E depois nós encontramos num outro momento tremendamente importante, e eu quero que você abra comigo em Josué capítulo 5. Josué já está, Moisés já morreu, Josué continua liderando o povo. Josué, ele está com o povo para grandes desafios, vencer os reis da terra, ver as muralhas de Jericó derrubadas. E em Josué capítulo 5 está escrito no versículo 10, olha aonde eles estão, em que época do ano que eles chegam diante da terra prometida. Josué 5 versículo 10, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. E um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que lhe foi colhido na terra de Canaã. Então, qual foi o grande milagre da Páscoa para Josué e todo o povo que acompanhava Josué? Gente, você acha mesmo que é coincidência que eles tivessem chegado, depois de 40 anos no deserto, tivessem chegado justo na Páscoa, diante das muralhas de Jericó? Claro que não é coincidência. Deus estava falando, olha, para mim não tem impedimento nenhum, e eu quero que vocês saibam que quando meu filho, é isso que ele estava querendo que todo mundo entendesse, quando Jesus entregar a sua vida, diga ao fraco, eu sou forte, porque não há impedimento. Com Cristo Jesus nós somos conduzidos em vitória. E aqui ele está anunciando, olha, é uma nova estação. Vocês viveram a estação da libertação e restituição no Egito, viveram a estação de proteção no deserto, agora vocês vão viver a estação da prosperidade na terra prometida. Como eu tinha dito a vocês, o maná acabou, mas os 7 frutos que eu prometi, essa é uma terra que mana leite e mel. Vocês vão comer as romãs, vocês vão comer os figos, vocês vão ter oliveiras, vocês vão ter os 7 frutos da terra prometida. É isso que Cristo veio nos trazer, vida e vida em abundância, as bênçãos do céu sobre nós. Páscoa é muita coisa para nós aprendermos, mas quando a gente continua no Antigo Testamento, nós vamos ver que os reis avivalistas, como Josafá, Ezequias, tiveram grande experiência com Deus na Páscoa. Eles celebraram, justo antes dos avivamentos que eles viveram, uma grande Páscoa para o Senhor. Porque não é simplesmente a festa da Páscoa, não é uma cerimônia, é tudo o que a Páscoa anunciaria para nós, estava anunciando para todos nós. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ensinando a gente sobre a importância da Páscoa. A primeira Páscoa que nós temos um registro no Novo Testamento da presença de Jesus é em Lucas capítulo 2, quando ele, na sua pré-adolescência, vai com a sua família, sai da região de onde aonde ele morava, e ele sai de Nazaré e sobe até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ali ele derrama sabedoria e graça sobre aqueles homens que ficaram extasiados ao ouvirem Jesus. Esta é a primeira Páscoa que nós temos a presença de Jesus, aquele que entregaria a sua vida, o Senhor e o Salvador. Mas não é a primeira Páscoa com os discípulos. A primeira Páscoa com os discípulos vai ser em João capítulo 2. Em João capítulo 2, quando Jesus ele sai com seus discípulos da Galileia, sobe para Jerusalém, e ele ensina muita coisa durante a sua primeira Páscoa. Ele ensina sobre a importância da limpeza, ou seja, santidade na casa de Deus. Ele ensina muita coisa em João capítulo 2. Nós temos a segunda Páscoa, foram 3 anos de ministério. Nós temos a segunda Páscoa em João capítulo 6. Em João capítulo 6, aliás, em João capítulo 5, você já tem Jesus entrando pela porta das ovelhas, anunciando o que ele faria no próximo ano.
No ano seguinte, ele entra pela porta das ovelhas, ele cura o paralítico ali em Betesda, e também em João capítulo 6, ele multiplica os pães em Páscoa. Eu só quero mostrar para vocês que ele continua anunciando, olha, Páscoa é tempo de milagres, porque eu vim para reconciliar o céu e a terra. O homem que estava separado de Deus, que tinha uma cortina que o separava, que era o pecado, que era a maldição, eu em um único dia, eu vou remover os pecados, e ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, eu vou te deixar mais alvo do que a neve. Mas Jesus, essa é a segunda Páscoa de Jesus, e você vê que sempre há mover a cura, o milagre da cura do paralítico, o milagre da multiplicação dos pães. Mas quando chega a última Páscoa eu posso chamar de primeira Páscoa. Tudo seria diferente naquele ano. Jesus sobe para Jerusalém. Quando ele sobe para Jerusalém, nós precisaríamos de outro vídeo só para falar de toda a trajetória de Jesus. Mas eu coloquei aqui o principal para nós podermos falar até chegarmos à cruz do Calvário. E então Jesus, na sua terceira Páscoa do seu ministério, Jesus vai e durante uma semana ele ensina. É a semana da Páscoa. Ele ensina grandes ensinamentos, parábolas incríveis. É só você ler Mateus capítulo 22, ele ensina sobre as bodas, ele fala da parábola das bodas, do casamento, ele fala a parábola das 10 virgens, tantas coisas, ele fala Mateus capítulo 24, todo ensinamento, são muitas coisas importantes que ele ensina na sua última semana. Mas o que ele quer mostrar para você, que quando ele foi para o cenáculo, e ali ele te deu a primeira lição sobre o que significa a cruz do Calvário, porque ele começou o perdão ali no cenáculo, quando ele se abaixou e ele lavou os pés de todos os discípulos, incluindo de Judas. Ele estava falando, olha, discípulo meu, aprende comigo, aprende. Na Páscoa eu estava falando que o caminho para o céu, o caminho da bênção é o perdão. Primeira lição que ele nos ensina é o perdão. Segunda lição no cenáculo que ele nos ensina é que ele não vai nos deixar órfãos, ele vai enviar o Espírito para nós, o grande presente. E a terceira lição do cenáculo, ele fala sobre a aliança perfeita, a nova aliança, uma aliança pelo seu próprio sangue, uma aliança de sangue, porque na cultura oriental, para os judeus, a aliança de sangue era algo muito sério, é uma questão de vida ou morte. Se você é amigo de aliança com alguém, você entrega a sua vida por aquela pessoa. E ele estava falando, eu estou me tornando amigo de aliança com vocês. De vocês eu só quero o coração, mas eu entrego a minha própria vida como amigo de aliança. Por isso que ele disse para os discípulos, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigo. Ele estava fazendo com que eles crescessem na revelação, que eles entendessem mais. Ele não veio só para ter discípulo, ele não veio só para ter... Você vê que ele vai mudando o nome dos discípulos. Ele chamou de discípulo, chamou de servo, depois ele chamou de amigo, e por último, na Páscoa, ele manda um recado para Maria Madalena, dizendo, fale para os meus irmãos, porque aí ele já estava dizendo, vocês foram adotados agora, então vocês podem ser chamados meus irmãos. Mas quando ele mostra essa aliança de vida, essa aliança tão perfeita ali no cenáculo, quando ele sai do cenáculo, ele vai para o Getsêmani, e no Getsêmani, a caminho do Getsêmani, nós temos uma sombra disso que aconteceu quando Davi, ele foi traído pelo seu filho, e ele passa pelo vale de Cedron chorando pela dor da traição. Jesus passa pelo mesmo lugar. Davi era uma sombra da dor da traição de que Jesus viveria. Então, quando ele chega ali no Getsêmani, a prensa do azeite, ele nos dá a lição da confiança no Pai. Ele diz, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha.
Ele disse, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, a lição da confiança absoluta no Pai, no plano perfeito do Pai. Ele nos dá a lição de como no pior momento precisamos orar e vigiar e não dormir como os discípulos. Ele nos dá a lição do perdão, continua a lição do perdão. Ele perdoou a falha dos discípulos, ele perdoou os soldados de todos os religiosos ali do templo, ele perdoou Judas. Era muito perdão ali no Getsemane. E ele nos deu a lição que na Páscoa continua sendo um tempo de milagres, estação de milagres. Ele curou a Malco ali no Getsemane. Saindo do Getsemane, ele já entregou, ele disse, ninguém toma minha vida, sou eu que entrego. Ele se entregou. Os soldados não puderam prendê-lo, eles caíram, é o que está registrado em João capítulo 18. Eles caíram diante dele. E quando Jesus, depois de ter passado por todo o flagelo, por todo o julgamento, espancamento, Jesus começa um grande segredo de Páscoa que eu quero dar para vocês. Jesus verteu o seu sangue preciosíssimo de 7 formas. A primeira forma começou a ser, o sangue de Jesus começou a ser vertido, número 1, no Getsemane, através do seu suor. O seu sangue precioso estava ali no solo do Getsemane, o seu sangue bendito já trazendo vida e restauração para a terra. Depois, Jesus verteu o seu sangue precioso quando ele foi espancado. Ele recebeu socos antes de ir para a cruz do Calvário. Ele recebeu flagelos, soco dos soldados romanos. Então o seu nariz sangrou, o seu rosto sangrou, puxaram a barba de Jesus, o seu rosto sangrou profusamente e também colocaram a coroa de espinhos sobre Jesus. O seu suor, o seu rosto e uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Tudo isso quebrando as tuas maldições, a maldição do sofrimento, a maldição do suor, a maldição da vergonha e da humilhação, porque Deus é aquele que transforma toda humilhação em dupla honra, como está escrito em Isaías 61. Então, também quando ele foi colocado a coroa de espinhos, a maldição da esterilidade foi quebrada por Jesus. E hoje você tem vida e vida em abundância e você pode dar muitos frutos. E o que o Senhor também, o sangue de Jesus, continua. Nós vimos 3 formas pelas quais o sangue foi derramado. Mas o sangue de Jesus foi derramado quando pregaram as suas mãos, quando pregaram os seus pés. Então, tudo aquilo que as trevas, todas as prisões das trevas contra a sua vida, prisões para você não avançar, prisão para você não agir e não ser próspero, foram quebradas na cruz do Calvário. E por último, o seu sangue foi vertido às suas costas também, quando ele foi flagelado, e também das suas costas o sangue foi vertido e pelas suas pisaduras nós somos curados. E por último, o seu lado foi perfurado, ele foi traspassado para mostrar que o plano perfeito estava sendo executado. E hoje você tem um caminho, que é um novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, para ir além do véu. Você vai ao trono da graça para buscar socorro em tempo oportuno. Mas é só isso que Jesus fez? Não. Jesus, na cruz do Calvário, ele continua liberando, ensinando a gente. Eu vou dizer para você quais foram, rapidamente, as 7 frases que Jesus falou na cruz do Calvário. Da mesma forma como foram 7 formas que ele derramou o seu sangue, 7 palavras ele liberou na cruz do Calvário para nos dar grande lição. E está escrito, primeira palavra que ele liberou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mais uma vez, a lição do perdão. Na cruz do Calvário, o Senhor perdoou os religiosos, a multidão, os discípulos ausentes. Ele perdoou os 2 malfeitores. Perdão é o caminho do céu. Então, a primeira frase que ele falou foi: perdoa. Primeira frase. Segunda frase que o Senhor
ele falou foi além do perdão, salvação. Ele disse para o malfeitor que se arrependeu, o ladrão que se arrependeu, ele disse: ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Então, perdão e promessa, perdão e restituição na vida daquele homem. Depois ele fala para que João cuidasse da sua mãe. E ele está mostrando ali o cuidado que ele tem. Ele estava ali sofrendo por você, mas como ele se importa com você? Ele se importou com a sua mãe, com o desamparo. Ele confiou a sua mãe ali para João. Ele estava preocupado com todos. E ele estava dizendo: eu me importo com vocês. Vocês podem não estar me ajudando, mas eu me importo com vocês. Quarta palavra que ele disse foi: meu Deus, por que me desamparaste? Ele está dizendo que, olha, por um momento, eu escolhi ficar separado do Pai por um momento, carregar todos os pecados, todas as iniquidades. Essa é a pior dor, porque a dor que eu estou passando aqui na cruz do Calvário, as minhas costas dilaceradas, cada vez que eu quero respirar, eu preciso levantar o meu corpo e as minhas costas são mais rasgadas ainda. Eu estou com desidratação, o meu coração, eu já tive um pré-infarto ali no Getsemane. O meu coração está fraco, o meu corpo está fraco, todo mundo foi amarrado, os dois foram amarrados à cruz, mas o meu corpo foi perfurado, foi rasgado por amor a você. Tudo que eu estou passando é para te dizer, mas tudo isso não é nada comparado com a dor da separação por alguns momentos. 6 horas, eu costumo dizer que a cruz são 6 horas que mudaram a história da humanidade. Você já parou para pensar nisso? Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, ele libera a sua última palavra. E são 6 horas. E quantos anos tem a humanidade a partir de Adão? A partir de Adão até a cruz, a humanidade tinha 6.000 anos, porque de Adão a Abraão, 2.000 anos, de Abraão até Jesus, 2.000 anos, e de Jesus até nós, 2.000 anos. Até aquele momento era 4.000 anos, mas ele já estava olhando para mim e para você, porque a salvação é para nós, por isso que eu estou falando. 6.000 anos, 6 horas que cobriram a história da humanidade, porque nós somos a igreja da última hora. Então, para cada 1.000 anos de humanidade, 1 hora na cruz do Calvário, porque o Senhor diz em 2 Pedro capítulo 2, ele diz que ele fala pra gente que um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. A contagem de Deus é diferente. Então a cruz é a expressão mais completa de amor. É a expressão de amor de um Deus apaixonado por você. E eu continuo dizendo quais são as frases. Depois ele disse: eu tenho sede. Ele só estava falando: eu vim aqui com um corpo humano. Eu não estou aqui como Deus. Eu estou sofrendo com a mesma dor que você sentiria se você aqui suportasse. Mas eu estou dizendo que eu tenho um corpo que está doendo. Eu tenho um corpo que está sofrendo com sede. Mas é por amor a você. Eu digo sempre que é a carta de amor de Deus para você. É a expressão do amor de Deus mais profundo, o amor mais perfeito que alguém poderia ter é a morte de cruz que o Senhor Jesus suportou por amor a você. E ele diz, depois que ele fala que ele está com sede, ele diz: está tudo consumado. Consumado, no grego, é uma palavra e que diz que está tudo pago. Jesus, ele não pagou com ouro e com prata a minha dívida e a tua dívida com as trevas. Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Esse foi um alto preço que ele diz valeu a pena porque ele te ama. E a última frase que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele sabia que isso era confiança absoluta, porque ele ia ter que enfrentar 3 dias de trevas. Ele ia ter que ir até as profundezas da terra e resgatar tudo aquilo que nos foi roubado, a nossa coroa, as chaves. Ele ia rasgar todo edito de dívida, muita coisa ele fez, e ele tinha que confiar que ao 3º dia o Pai o ressuscitaria. E foi o que aconteceu. Olha, Páscoa é vida, Páscoa é ressurreição.
Páscoa é cura, Páscoa é provisão, Páscoa é a expressão de amor mais perfeito que uma pessoa pode receber. Páscoa é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que te levou para ser filho, porque o recado da Páscoa, como eu já disse, para Maria Madalena vai dizer, eu vou ler para você, eu vou terminar esse vídeo falando em João capítulo 20. Não deixe de ouvir o que está escrito, porque é o recado mais lindo que alguém poderia receber. João capítulo 20. Quando Maria Madalena o encontra, depois que ele ressuscitou, ali no jardim, o Senhor diz para Maria Madalena, o recado dele para Maria Madalena, ele diz aqui, Maria, no versículo 16 de João 20, Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá para os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Que recado lindo! Páscoa é a sua adoção. Jesus, que já tinha chamado os seus discípulos de discípulos, servos, amigos, agora os chama de irmãos. É um milagre perfeito, é o plano perfeito. Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho mais sobre Páscoa, um pouquinho do muito que tem que ser aprendido sobre Páscoa. E se você gostou, deixa o seu like e compartilha com uma pessoa e fala, você quer entender o que é Páscoa? Você quer entender o amor de Deus? Então ouça este vídeo até o final. Que o Senhor te abençoe.